Capítulo 15. Do recurso administrativo e da revisão. Das decisões administrativas cabe recurso em face de razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão. O recurso é dirigido para a autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias de reconsideração, o encaminhará à autoridade superior. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, cabe à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. O recurso administrativo tramitará, no máximo, por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo, aqueles cujos direitos ou interesses foram indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos, os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos. Cuidado com os interesses coletivos e interesses difusos, não confunda. Organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Organizações e associações representativas, interesses coletivos. Agora, interesses difusos é o cidadão ou associações. Cidadão ou associações, interesses difusos. Organizações e associações representativas, interesses coletivos. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias. 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. 10 dias para recorrer. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período ante a justificativa explícita. O recurso interpõe-se por meio do requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não possui efeito suspensivo. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Em regra, o recurso não possui efeito suspensivo, mas pode ser conferido de ofício ou a pedido. Interposto o recurso, o órgão competente, para dele conhecer, deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, perante órgão incompetente, por quem não seja legitimado, após exaurida a esfera administrativa. Na hipótese do inciso 2º, perante órgão incompetente, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Se o recurso for interposto perante uma autoridade incompetente, vão indicar quem que é o órgão competente e devolverão o prazo para o recurso. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Se a aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Se a aplicação
do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Se o recurso puder decorrer gravame à situação do recorrente, esse deve ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. E lembrando que o órgão competente para decidir o recurso pode confirmar, pode modificar, pode anular, pode revogar total ou parcialmente a decisão recorrida. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Acolhida pelo STF a reclamação fundada em violação do enunciado de súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Caso o STF acolha uma reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, será dada ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverá adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Da revisão do processo, não poderá resultar agravamento da sanção. No caso de revisão do processo, não pode agravar a sanção. No caso de recurso, pode. Capítulo 16. Dos prazos. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário normal. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Capítulo 17 das sanções. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer e não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. As sanções terão natureza pecuniária ou serão uma obrigação de fazer ou não fazer. Capítulo 18. Das disposições finais. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos que figurem como parte ou interessado, pessoa com idade superior ou igual a 60 anos. 60 anos tem prioridade. Pessoa portadora de deficiência física ou mental, pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave. Cardiopatia grave. Não é qualquer cardiopatia, tem que ser uma cardiopatia grave. Doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Contraiu a doença, no curso do processo, passa a ter prioridade de tramitação. Então, lembrando, esse rol de doenças,
pessoa portadora de deficiência, seja física ou mental, e pessoa com idade igual ou superior a 60 anos possui prioridade de tramitação no processo administrativo. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime da tramitação prioritária. Não é automático, precisa requisitar e a autoridade administrativa deferir. Por fim, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.